Eu entendo que bullying é quando uma pessoa ela faz algum tipo de piada de mau gosto ou agressão, nos casos mais sérios, frequentemente, mais de uma vez, que aí a pessoa que sofre não caracteriza mais como brincadeira. A pessoa que sofre caracteriza como piada de mau gosto. Eu acho que a pessoa começa a ficar muito pressionada, ou enfim, é uma brincadeira de muito mau gosto. Quando acontece com você, é uma sensação que você percebe que a sensação é com você. Tipo, você fica, meu Deus, o que eu faço? Eu acho que, tipo, a família é bem importante, sim, porque elas dão o apoio pro filho, para saber direito o que ele tá sentindo, além de tudo. Então, tipo, eles dão meio que o apoio e ensinam certo para que meio que não aconteça as coisas, ele faça a coisa errada, né? E eu acho que é muito mais fácil você falar para um amigo seu do que para o seu professor. Questão de vergonha, às vezes. Não sei. Medo de ser julgado, de achar coisa besta. Que você tá com medo disso, por exemplo? Tem algumas pessoas na minha sala que eu acho que elas, assim, elas deviam pensar mais antes de falar, sabe, fazer, porque às vezes elas são muito desnecessárias e elas acham que elas são, tipo, o alto, sabe? Então elas acham que elas podem falar com a gente do jeito que elas quiserem, agir com a gente do jeito que elas quiserem. E isso é ruim. É meio difícil quando a pessoa que tá fazendo bullying é seu amigo. Mas você tem que pensar assim, a outra pessoa tá sofrendo. E quando é o seu amigo, você pode tentar conversar com uma pessoa por conta da sua intimidade que você já tem com ela e tentar pedir pra ela parar. Mas às vezes, assim, dói um pouco falar do seu amigo para as pessoas. Eu me sinto um pouco mal, mas eu sei que é necessário, assim, você comunicar às vezes o professor, porque mesmo você falando, a pessoa não consegue entender isso. Pelo menos na minha opinião, a maioria dessas coisas do bullying ocorrem, tipo, longe dos adultos, longe de qualquer pessoa. Então, sim, a gente consegue perceber melhor. Bullying é um tipo de violência bem específica que tem algumas características que o diferenciam de outros problemas e não tem uma definição, nós não temos uma palavra em português, é por isso que nós usamos a palavra em inglês, porque nas línguas latinas nenhuma palavra dá conta do significado que tem. Essas características definem um fenômeno que é complexo, multicausal, é um fenômeno de grupo, um fenômeno grupal, que envolve três personagens principais. Não três pessoas, mas três personagens. Uma vítima ou um alvo que se vê com pouco valor e que, portanto, se vê na relação deste grupo fragilizado, se vê frágil e incapaz de se proteger ou de se rebelar contra as intimidações que recebe. E inconscientemente, não tem a própria consciência, destituiria o seu papel de vítima, se vê com pouco valor e se apropria daquela intimidação como eu recebo aquela, eu acho que eu mereço aquele papel que me coloca. Um autor que tem a intenção de ferir, um autor ou mais autores que tem a intenção de ferir e que estrategicamente busca a sua vítima por encontrar exatamente a fragilidade dessa vítima. Um autor que tem pouca sensibilidade moral e que não consegue se comover com a dor do outro, mas que é bastante ágil para intimidar, para menosprezar alguém, para se sentir superior. Então, o faz
para que a sua valia diante de um grupo seja maior. Um público que assiste, então, e que valida, portanto, essa relação do grupo, então, alguém que é superior, alguém que é inferiorizado, e que não se indigna ou que se indigna com aquela situação, mas não tem coragem de dizer que lhe falta, então, essa ou instrumentos ou a própria coragem para enfrentar aquela situação. E é um problema entre pares, ou seja, entre aqueles que não têm uma hierarquia de poder, ou seja, bullying é um tipo de violência entre pessoas que têm o mesmo peso de autoridade. Então, eu não tenho bullying entre professor e aluno, eu não tenho bullying entre diretor e professor. O que eu tenho nessas relações de hierarquia de poder são outras formas de violência. Tem coisas que os colegas veem que os adultos não vemos, porque o bullying muitas vezes é sutil. A provocação, o conflito até que não, né? Porque às vezes até chegar nas mãos e tal, mas isso é um conflito de um dia, um xingamento e tal. Mas aquele bullying sistemático, aquela perseguição dia após dia, né? Ela é sutil, porque ela muitas vezes ela é escondida, porque se ela ficar evidente vai ser punida. A gente está falando de relação humana, a gente está falando de cognição social, a gente está falando de percepção, né, de reconhecimento, de avaliação de situação, de contexto. E quando a gente fala de contexto, a gente vai falar de violência. Né? Seja, né, a gente vai falar de conflito, a gente vai falar de cultura de conflito, a gente vai falar de cultura de violência. Se você está olhando para contexto, necessariamente vai aparecer. O bullying ele acontece com relações horizontais. Então, e é isso que faz com que o bullying seja tão cruel. Porque diante de um par, o que eu quero é ser valor para estar neste mesmo grupo social em que eu quero fazer parte, não é? Então, para a vítima, isso é muito pior ser menosprezada diante do meu grupo social e diante dos meus pares, por um par, porque a minha identidade fica como se fosse um espelho quebrado. Eu me vejo com uma identidade toda distorcida. Bullying na escola de vocês, como que é? Acontece? E a resposta ser, não tem bullying na nossa escola. E ser uma das escolas depois que mais tem esse índice de reclamações entre os alunos. Então, os alunos, eles estão vindo com essa expectativa pra gente de não tem mais bullying. O bullying é um assunto que a gente já sabe sobre isso, já tá muito batido. A gente já viu 4 características. Então, para ser bullying, eu preciso de uma vítima frágil, eu preciso de um autor que tem a intenção de ferir, então não é uma brincadeira passageira, eu tenho que ter um público que assiste, eu tenho que ter uma relação de paridade e eu tenho que ter uma repetição. Ou seja, eu preciso de uma ação que não é uma provocação pontual, não é uma agressão que acontece de vez em quando, mas é uma forma de violência sutil, que pode ser psicológica, pode ser física, pode ser verbal, mas que vai acontecer todos os dias. Então, hoje eu roubo o seu lanche, amanhã eu te ameaço, no outro dia eu conto uma mentira sobre você, no outro dia eu te exponho para todo mundo, no outro dia eu tiro você do grupo de WhatsApp, no outro dia um bullying muito comum entre as meninas, combino com todas as meninas de vir de vermelho, só você que vem fora do padrão.
Ou seja, eu crio sempre uma situação em que te coloco numa posição de inferioridade diante de um grupo ao qual nós todos pertencemos. Essa é a dinâmica do bullying, que é diferente, então, de outros conflitos em que tem um embate de forças. No bullying não tem embate de forças. Um só bate, o outro só sofre. Eu acho que, assim, a partir do momento em que a pessoa pede para parar e não para, ou não consegue falar, assim, já é um tipo de bullying, entendeu? Porque eu acho que a pessoa começa a ficar muito pressionada, ou enfim, é uma brincadeira de muito mau gosto. Ela é uma coisa, isso, é bem, assim, camuflada. E quem que percebe isso? Aquele que convive o dia inteiro junto, né? Não o professor que está entrando nesse momento na sala, né? E sim quem está convivendo o tempo inteiro. Então, nada melhor que o par, que aquele que convive com isso e que vê, que é plateia, né? Para intervir. E também tem essa questão também da plateia. Porque, por exemplo, se você consegue fazer um trabalho no coletivo, o bullying ele vai se esvaziando. Porque quem faz, o autor, ele não tem ninguém nem que cale, nem que incentive. Tem gente que se posiciona contra. E se você tem o posicionamento contra do coletivo, aí isso acaba. Mas não é o que costuma acontecer. Ou tem o incentivo, né? Ou tem o silêncio. Silêncio por medo, silêncio porque, olha, esse cara é popular, né? Ou se eu falar alguma coisa, ficar do lado daquele que está sendo alvo, amanhã pode acontecer comigo, porque eu também tenho defeitos, eu também me acho gordo, me acho feio, amanhã o cara pode se virar contra mim. Então deixa eu ficar quieto, deixa eu ser amigo do cara que é o machão lá da turma, que vai ser menos ruim para mim, né? Então, atacar essa questão de conscientizar a plateia é um dos caminhos, e não diria que há assim, a panaceia, né? Mas se você consegue fazer com que a plateia não seja nem indiferente e nem apoiadora, aí a coisa vai. A escola de vocês não tem bullying, não existe bullying, mas essa situação aqui não gerou desconforto no seu colega? Então, às vezes eles não conseguem enxergar que alguma atitude deles está machucando o outro, levando muito na brincadeira, levando tudo como se fosse aceitável. Ah, não, a gente sabe, ele sabe que é só uma brincadeira. Eles já sabem o que é, tá muito batido. Passa na televisão, tem filmes, tem livros, tem séries, eles sabem o que é. Só que, na prática, eles realmente identificam que eles podem ser o causador de algum mal. Às vezes eles ficam nessa de que só o outro pode me causar mal, na verdade, que eles que sofrem, que só o outro, que eles, na verdade, não podem praticar isso. E sim, eles podem ser os autores do bullying. Então é muito difícil fazer esse trabalho deles identificarem neles mesmos que eles podem ser um agente que causa dor em outra pessoa. Sempre teve... acho que tem duas coisas aí, né? Porque parece que tem mais bullying agora que antes. Pode ser. Mas vamos procurar fazer uma análise bem ponderada. Eu acho que a gente foi educado, pelo menos a minha geração, como dizem agora, não tem mimimi, né? Falavam para você, botar um apelido, você é pulga. Me lembro que eu era baixinho, então você é uma pulga, você não sei o quê. E a gente era educado a sofrer isso em silêncio como uma coisa normal, né? A não ser um fresco, né? Certo? Né? A ser homem, né? Certo? Então, isso era uma coisa mais naturalizada. Só que hoje o bullying mudou. Antes acontecia só na escola, às vezes em alguns momentos fora. Hoje o bullying te persegue em casa, é o cyberbullying. Então, eles não estão seguros lá, eles não estão seguros em suas próprias casas. Então, realmente, às vezes eles vão comentar alguma coisa com alguém, estão sofrendo bullying, aí de repente vai nas redes sociais, uma enxurrada de comentários, uma enxurrada de coisas. E até mesmo uma pessoa que às vezes não sofria um bullying pode comentar alguma coisa na internet, postar alguma coisa, compartilhar alguma coisa, e aí já receber uma enxurrada de comentários que vão deixar a pessoa muito para baixo. Hoje em dia a internet é um campo muito vasto para a situação de risco. Antigamente o que a gente falava, né, em Fernandópolis, quando eu trabalhava, né, qual é o grande problema? Era a rua, altas horas da noite, porque a meninada ia para beber e sem controle e tal. Hoje a gente está vivendo essa situação de risco virtual. A nova lei do anti-bullying, ela pune com mais rigor, com mais severidade o cyberbullying do que o bullying presencial.
Por quê? Porque você se sente muito indefeso. É um grupo de gente anônimo, escondido atrás de uns aparelhos, de uma rede, que está todo mundo falando alguma coisa para você que está te humilhando, que está te ofendendo, que está te deixando triste, que está te deixando sem valor, né? E você fica muito mais indefeso que se é presencial. A gente tem discutido muito essa questão de quem é essa geração que nós temos agora, que nós chamamos erroneamente dos nativos digitais, de que eles saberiam teriam domínio dessas tecnologias. Eles podem ter o domínio das redes sociais, mas eles não têm o domínio, de fato, da instrumentalização destes aparatos digitais. E, portanto, eles são sofredores desses domínios digitais. E isso a gente precisa entender e pensar o quanto essas crianças e adolescentes, na verdade, precisam de proteção nesse momento e precisam do nosso cuidado e o quanto é verdade que promover espaços na escola para discutir as questões de cyberconvivência é uma necessidade urgente. Não foi comigo. Foi com uma amiga minha. E assim, na hora ela ficou muito chateada. Só que ela não conseguiu falar nada. Porque foi um moleque que fez isso com ela. E aí ela não conseguiu, ela ficou quieta. E depois no recreio, ela me falou, porque eu não tinha prestado muita atenção. E ela falou que ela ficou muito chateada, só que ela não conseguiu se defender, sabe? Mas assim, eu fiquei muito mal por ela também. Às vezes tem alguns problemas que você sozinho não dá conta. E você também vai se descobrindo um pouco mais dos seus limites. Muita gente até tem, né, a coragem de falar, mas eu acho que a força do grupo que tá rindo, da moral que eles têm na sociedade da sala de aula, muitas vezes é maior do que a vítima, a pessoa que tá sofrendo. Então, muitas vezes a pessoa se encolhe, sabe? A pessoa não consegue colocar para fora o que ela tá sentindo ou o que ela precisa, que é uma ajuda, um stop para isso. Porque a gente tem medo, às vezes, de ser julgado, assim, pelo nosso grupo, entendeu? Eu acho que isso acontece muito com menino, assim, eu percebo isso muito com vários meninos aqui dessa escola, que, tipo, às vezes eles não se impõem ou, sei lá, continuam com a gracinha porque eles não querem, às vezes eles nem querem, mas por medo, assim, de serem julgados pelo próprio grupo. Não, quando é um amigo meu eu falo. Quando é um amigo meu é mais fácil da gente chegar e falar, não, isso não foi legal por causa disso, disso e disso. E aí, se ele for uma pessoa compreensiva e tal, é mais fácil, porque ele vai se tocar, entender. Muitas vezes já aconteceu de uma pessoa que ela não pensa no que o outro vai sentir, sabe? Ela não faz por maldade, ela faz porque ela não tem essa noção de mundo. E aí você chegar nela e falar que não tá certo, que não foi legal, ela já se toca, ela já entende que não é assim. Porque todo um grupo, toda uma cultura dentro da escola de fazer essas brincadeiras de mau gosto, e às vezes leva essas pessoas que não fazem por mal, sabe? Sim, por causa que quando alguém fala alguma coisa, às vezes é uma mágoa que tá trazendo, de coisas que se acumulam, e tipo, não é por causa que é aquela pessoa. Tipo, eu tô muito brava com coisas, e eu falei pra uma pessoa, não é por causa daquela pessoa, é por causa que isso foi trazendo de atitudes de outras pessoas comigo, ou às vezes coisas que eu vi e fiquei magoada. Ele não vai fazer na frente de uma autoridade que possa puni-lo, não é? Então, isso faz com que este fenômeno seja ainda mais difícil de ser visto por uma autoridade. E aí, quando a gente
sabe de casos, por exemplo, que geraram consequências muito danosas, geraram consequências às vezes irremediáveis, que são, né, um sofrimento psíquico, né, uma autolesão, uma ideação suicida que chega às vias de fato, ao suicídio, ou às questões de ataques nas escolas, que a gente tem um grande medo que isso aconteça, não que todos os ataques, então as situações de violência extrema sejam causadas pelo bullying, mas o bullying está presente em praticamente todos esses ataques, né? Não sendo ele a única e nem a causa principal, mas está presente na maioria desses ataques, que a grande dificuldade é exatamente essa da gente ver, não é? Então, como ele é invisível, como nós não vemos, então nós desconfiamos de fato da sua potência e da sua existência. Na verdade, a gente tem adolescentes, né, em sua grande maioria, que são perpetradores da violência no ambiente escolar, meninos. Né? A característica principal desses adolescentes, em termos emocionais, são adolescentes que têm um nível de raiva muito elevado, né? São adolescentes, em termos de fatores de risco, especialmente brasileiro, que consomem álcool, né? E que têm mais comportamentos externalizantes, né? Agressivos. Com as meninas, né, a gente já tem um perfil mais de situações de vitimização. Então, as meninas são mais vítimas do bullying. Geralmente elas apresentam uma postura mais passiva, de timidez, geralmente elas têm baixa autoestima e sofrem com depressão, com ansiedade, né, e são menos populares, né, elas têm mais déficit em habilidades sociais. Tem uns países que, mas pela própria, eu acho que hoje assim, vivemos uns tempos difíceis assim em termos de valores, né, ao mesmo tempo que tem gente que tem os valores legais, né, e que passa isso para os filhos, tem gente que eles mesmos estão confusos, né, certo? E depois, estes últimos tempos aí também os exemplos que têm dado as autoridades, né, aqueles que são referência, não são bons exemplos, né? Você na internet, nas redes sociais, você exaltar os defeitos do outro, xingar o outro, né? Sabe, chamar o outro um que se tem 9 dedos, outro que tem o Dória, que chamava ele de a calça não sei o que e tal. Então, isso é bullying, isso é bullying. Então, qual que é o modelo que foi apresentado para as crianças nos últimos tempos? Bullying é legal, porque eu sou um machão que, né, eu vou por aí ofendendo os outros e destacando aquilo que ele tem de defeito, né? Certo? Então isso as crianças acabam absorvendo isso aí, né? O bullying, na nossa ótica, ele é muito mais assim um sintoma, né, do que propriamente uma causa, né? Ele vem mais de uma forma como nós estamos nos relacionando. Ele é uma decorrência dessa falta do nosso cuidado educativo lá atrás, né? Nós pais, às vezes, estamos falhando nisso, né? Por exemplo, algo que nós falamos nas escolas, uma linha que a gente fala com adolescentes principalmente. Falamos muito em respeito. Essa palavra muito bonita, muito utilizada, muito significativa. Mas o respeito que muitas vezes a gente encontra é aquele que vem na rede social com hashtag e provocar um senso naquele que vê o seu post de sensibilização, de um sentimentalismo, né? Quer dizer, não, respeito é um ato concreto, respeito é um ato da vida. Respeito não é um post bonito para provocar sensações, não. Respeito é uma atitude que se faz no dia a dia. Problema muito grave do ponto de vista social, né, escolar, mas também do ponto de vista de saúde pública, né? Tem muitas pesquisas importantes, né, já consolidadas, trazendo um resultado assim, aqueles indivíduos que sofrem, né, especialmente mulheres, o bullying, elas tendem a sofrer com tristeza por mais de 30 anos, né, ao longo da vida. Os meninos agressores, eles podem manter comportamentos agressores até 11 anos depois.
Então, isso nos preocupa muito, especialmente nós que trabalhamos na justiça, né? Porque são adolescentes que possivelmente estarão em contato com a justiça, né? Em conflito com a justiça, possivelmente podem tender a manter esse comportamento e ingressar no sistema penal adulto, né? Mantendo um comportamento ou, né, mais envolvido aí com contexto delituoso, né? E também do ponto de vista de saúde, esses agressores que fazem uso geralmente de substâncias como álcool ou drogas entorpecentes podem até 11 anos depois manter essa dependência de substâncias. Então, do ponto de vista do agressor e vítima, ambos sofrem os impactos desse comportamento ofensivo. Claro que a vítima de bullying, ela tem um sofrimento muito maior e difícil, e o mais terrível, porque ela pode perder a própria vida e ela pode tirar a vida de outras pessoas também, porque a angústia dela é tão grande que ela, de fato, pode recorrer à própria forma de violência para diminuir todo o sofrimento que ela passou, que ela viveu. Mas a longo prazo também, as consequências para ela podem ser a submissão a qual ela, se não trabalha, se não trabalhada, ela continuará a sentir e a viver. Porque, na verdade, uma vítima típica é uma vítima que se submete às vontades dos outros e não se impõe no sentido da falta de defesa, da falta de proteção, na falta de reconhecimento dos seus próprios sentimentos, na falta de expressão dos seus próprios sentimentos. Então, será aquela pessoa que começa muitos cursos e não termina nenhum? Será aquela pessoa que, desculpe a brincadeira, mas qualquer um lhe serve, não é? Porque ela não vale nada. Então, os seus relacionamentos são aqueles em que ela se submete à vontade do outro. E este é um dos problemas quando não há um cuidado com uma pessoa que tem episódios de vitimização. Por que eu estou falando de episódios de vitimização? Porque, na verdade, a trama do bullying, a gente pode mensurá-la por episódios. Então, eu posso vivenciar episódios de bullying em determinados grupos aos quais eu pertenço. Então, eu posso ser vítima de bullying num grupo e num outro grupo não, né? Assim como vítimas muito típicas podem ser, de fato, vítimas de bullying em vários agrupamentos aos quais pertencem. Mas eu também posso ter papéis diferentes nesses agrupamentos. A via ordinária é quando acontece um ato infracional, e agora o bullying, como é crime previsto no Estatuto, né, que o Código Penal foi alterado, então realiza-se um boletim de ocorrência, por exemplo, Polícia Civil Militar, isso vem no e-mail aqui do cartório, e a hora que chega no cartório é feito então um registro e vai para o Ministério Público analisar se eles vão acusar o adolescente ou não. Antes de processar, nós fazemos uma avaliação profunda, psicológica, uma avaliação muito profunda, que é a do inventário Gesnes. Porque ali, às vezes, a gente detecta variações com aquele menino. Por exemplo, nós já chegamos a pegar crianças com indicativos sérios de transtorno de déficit de atenção, que a escola significava quase nada para ela, quer dizer, ela ia para a escola, era um ambiente totalmente, né? Então, se a gente conseguir tratar aquilo, a gente pode melhorar, né? Então, a vara da infância acaba sendo
nesse processo todo aí de apoio às escolas, uma instância, muitas vezes, que ajuda a diagnosticar questões com as crianças e adolescentes, não só dar respostas socioeducativas, entre aspas, punitivas, mas muitas vezes ajudar diagnósticos e encaminhamentos, né? Suporte para essas crianças e essas famílias. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E a tarefa nossa, né? A tarefa também da justiça, conversar com esses adolescentes. Isso não é nenhuma ação benemérita, isso está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente. É por isso que aqui a gente conversa com as crianças e adolescentes que vêm nos procurar. Aliás, só há sentido nessa justiça se ela sim for. Até porque o próprio nome é Vara da Infância e Juventude, não é Vara do Adulto, né? Nós estamos aqui para elas. Né? A Lei 14.811, que fala da criminalização, é um perigo quando a gente pensa na instituição que forma, né? Para a gente não entender que dentro da escola é lugar de vê-lo como um criminoso. Né? Falar da criminalização não é tratar o autor de bullying como um criminoso, é diferente. Né? Mas veja, é por isso que a gente na literatura tem se acostumado a chamar até o agressor de bullying como autor de bullying, exatamente para tirar esse estereótipo de que ele é um criminoso, tá certo? Porque ele também tem uma característica, ele também tem explicações por trás dessa posição que ele toma deste papel que ele arrola neste grupo. Ele tem essa posição porque ele também tem algumas dificuldades a serem superadas, não é? Uma delas é essa necessidade que ele mantém de querer de se impor, de impor a sua própria vontade, de impor os seus gostos, de impor a sua superioridade diante de um agrupamento. E a consequência para isso é que ninguém consegue viver por muito tempo perto de alguém que tudo é melhor, de que tudo quer fazer a sua própria vontade. Então, a consequência para um autor de bullying é que as suas relações também são curtas. As suas relações amorosas, as suas relações de trabalho, ninguém suporta ficar muito perto dele, sabe? Então, ele também sofre por isso, porque as suas relações também, elas são difíceis. É alguém também que é privado de relações duradouras. E, além disso, ele também, só que o autor de bullying, ele tem uma questão a mais do que o espectador, de que a vítima de bullying, que ele não tem um conteúdo moral incorporado à sua identidade. E isso ele vai precisar aprender. E essa aprendizagem, ela não é fácil. Ela não é fácil e, em alguns casos, eu não diria impossível, pelo que a gente acredita, né? Mas ela é muito difícil. Ela é muito difícil. E isso vai mudar, isso vai dizer da necessidade da gente pensar nas sanções que vão ter que ser dadas pela escola e na necessidade que vem a Lei 14.811 para falar da criminalização. Mas antes de falar da criminalização, vamos só terminar da consequência, as consequências para o espectador. Porque tem uma consequência para o espectador também que às vezes a gente não entende. A consequência do espectador, para o espectador a longo prazo, é criar ou formar pessoas, quando nós não intervimos para que se cessem as violências chamadas bullying, formar meninos e meninas que não se indignam com as injustiças. Ou seja, formar pessoas que depois, quando votarão nos seus candidatos, por exemplo, serão aquelas que dizem:
Sempre foi assim. Por que que agora vai ter que mudar? Então, veja, a indignação é um sentimento que gera a justiça. Então, não trabalhar com este sentimento de indignação é desfavorecer a construção do valor da justiça. Então, veja, as consequências são terríveis para o futuro daqueles que são hoje espectadores de uma violência chamada bullying. Se o adolescente for acusado, aí abre-se um processo, né, contra o adolescente, que será ouvido, será julgado. Então, essa é a via ordinária em relação ao bullying. Quando chega a documentação aqui no cartório, nós só temos a ocorrência registrada e eventuais antecedentes que o adolescente já tem aqui. Só que antes de encaminhar para o Ministério Público, nós encaminhamos para o setor aqui chamado NAP, Núcleo de Avaliação Psicológica, onde a gente vai tentar entender se esse adolescente tem engajamento infracional. Então aí a psicóloga judiciária vai aplicar um inventário chamado inventário Gesnes, que é um modelo que nós importamos do Canadá, que é um modelo da justiça canadense, que a nossa lei permite, o SINASE permite que se faça isso. Esse Gesnes foi referendado, foi homologado aqui pelo Conselho de Psicologia no Brasil e a professora Marina Bazon cedeu para nós gratuitamente, para a Vara da Infância, esse modelo atualizado. Então, são quase 150 perguntas. Então, nós vamos entender esse adolescente. A pergunta é, quem é esse adolescente prefeito de ato infracional? Quer dizer, isso que aconteceu na vida dele ali, que está aqui, chegou aqui agora, foi um episódio isolado? Então a gente vai ter uma informação mais completa da vida do adolescente. Depois que a gente tiver tudo isso, a gente encaminha para o Ministério Público. O que isso tem mostrado para nós na prática é que grande quantidade desses casos que vão dessa forma, a promotora não acusa, porque ela fala assim, foi um ato isolado na vida, uma impetuosidade, uma bobagem que esse menino fez, ou essa menina, que não tem cabimento levar um processo por causa disso, e sim uma medida educativa, né? Então, a maior parte, tanto de 50% dos casos, acabam levando uma medida educativa, né? E não uma medida socioeducativa, que vai ficar ali um processo contra esse adolescente. Então, é por isso que todo ato infracional que chega aqui, salvo aqueles casos de crime grave contra a pessoa, crime de sangue, né? Que é coisa muito pesada, violência sexual, né? Mas essas outras naturezas, entre elas o bullying, por isso que antes de processar, nós fazemos uma avaliação profunda psicológica. A justiça é medir as coisas, né? Essa medida das coisas com as crianças e adolescentes, ela requer um tato nosso que não é o sentimentalismo. O sentimentalismo é algo até perigoso, porque o sentimentalismo ele pode ser até cruel, né? O que a lei nos exige é a sensibilidade, que é algo diferente. Com a sensibilidade mais aguçada, você pode fazer muitas vezes para um menino que cometeu um bullying, que praticou consciente, que fez aquilo, que provocou, né, um mal em outra pessoa, você pode fazer disso um senso, uma resposta de responsabilidade. Então, se há uma palavra aqui que significa essa resposta quando ela é dada a um ato infracional, ela se chama responsabilidade. A justiça da infância e juventude é feita também para que os adolescentes, principalmente, já entendam o sentido de responsabilidade. Essa é a palavra que norteia essas respostas aqui. Ele pode ser como uma vítima considerada quando ele se coloca numa... ele é uma vítima do ponto de vista de um sofrimento que talvez ele esconda, neste sentido também. Uhum. Mas ele um cuidado que você está falando nessa pergunta para não vê-lo como vilão, porque isso pode levar a uma outra questão que é depois que a gente vai conversar sobre como é que a gente vai fazer a intervenção com ele. Isso não é inato, né? O homem é um ser social e essa característica social justamente ela, por que foi possível o homem, essa característica que é chamada de civilizado, né? O processo civilizatório, porque nós conseguimos regular nossas ações, né? E na questão da tecnologia, ou quando houve a pandemia, não teve essa necessidade, ou não tem, isso fica muito fácil, né? Então perde-se o que a gente fala como se fosse uma ginástica, né?
o cérebro, para as habilidades. No Brasil, a gente não tem dados tão sólidos, robustos, né, e precisos para dizer, olha, realmente aquele indivíduo que é agressor, ele necessariamente sofreu bullying, né? O que a gente sabe é que, na literatura internacional, os ofensores que foram vítimas tendem a sofrer mais com um transtorno que é denominado de transtorno de estresse pós-traumático, que é um transtorno bastante conhecido e que aparece especialmente depois de situações de trauma, né, que tem a ver com flashbacks, enfim, sonhos e pesadelos muito vívidos acerca de uma situação, né? E o que a gente entende também é que, do ponto de vista de vitimização ou agressor, os dois sofrem de uma forma muito importante, né? Ele é um problema mundial, né? Contudo, ele tem uma exacerbação em ambientes mais vulneráveis, né? Especialmente porque esses outros adolescentes de um nível socioeconômico, possivelmente eles têm mais oportunidades de vida, né? Então, sim, eles estão mais envolvidos com projetos, outras atividades, sem mais estímulo, ou atividades promotoras do desenvolvimento. Então, possível não que não aconteça, né? A gente tem situações de bullying documentadas em escolas particulares, né? Pode ser que exista uma situação de não notificação desses casos, isso é possível, né? Mas, em termos de fatores de risco, inclusive no mundo todo, né, a condição socioeconômica, infelizmente, né, a condição social, ela é um fator de risco muito importante, né? Nós temos hoje no Brasil algumas estatísticas, né, não certas. Então, existe um estudo de 2011 do IBGE falando em 27%. Existe uma pesquisa de 2015 nacional de saúde escolar que fala do bullying em torno de 19%. E para vocês terem uma ideia, a Suécia tem uma estatística de 9,2% em termos de bullying, do acompanhamento psicopedagógico que a gente tem também. E aí, quando a gente lembra a questão do perfil dos meninos, os adolescentes, geralmente, que são ofensores, geralmente são adolescentes que têm um baixo rendimento escolar. Então, como compensação, eles costumam apresentar um comportamento mais ofensivo, né, como forma de chamar a atenção. Então, esse é um aspecto muito importante que as escolas precisam identificar também, né, porque não basta só a gente trabalhar as questões emocionais, a gente precisa trabalhar também uma avaliação bem feita, né, se esse menino tem algum transtorno do neurodesenvolvimento, né, e trabalhar a possibilidade de melhorar esse rendimento escolar para que isso deixe de ser fator de risco. Porque esse conflito sempre vai existir, né? Em todo lugar que você for, com adultos, com crianças. Então, quando você tem uma consciência que sabe que isso vai acontecer e como fazer para não acontecer, fica mais fácil para ajudar as pessoas. Meio simples, que é tentar incluir a pessoa, entendeu? Às vezes chamando ela para fazer alguma coisa, ou às vezes, tipo, até fazendo algumas brincadeiras, não brincadeiras ruins, brincadeiras legais, tipo, com a pessoa, que daí ela vai se sentindo mais incluída e vai se soltando. Nossa sala tem o Clube dos Excluídos, é o lugar que a gente come lá no recreio. E basicamente, geralmente, quando tem alguém que é novo assim na sala, meio excluído, a gente traz o convite da pessoa ir comer com a gente, porque ela é gente do 3º ano, do 9º, tinha até do 7º no ano passado, mas como mudou os horários, as pessoas não estão mais com a gente no recreio. Mas é uma mistureba assim, de pessoa e geralmente quando tem alguém mais quietinho a gente tenta chamar, porque lá é todo mundo amigo assim e é um clima mais leve. E eu acho que é muito mais fácil você falar para um amigo seu do que para o seu professor. Por que é mais fácil falar com um amigo do que com o pai, do que com o professor? Questão de vergonha, às vezes. Não sei. Medo. Medo do quê? De ser julgado, de achar coisa besta, que você tá com medo disso, por exemplo. Eu acho importante a gente falar das reuniões que a gente tem da equipe de ajuda, que é uma forma da gente aprender, estudar sobre como a gente deveria lidar com esse tipo de coisa, a linguagem que a gente deveria usar e tal.
década de 80, quando se descobriu, quando se deu um nome e a especificidade do fenômeno nos países nórdicos, também se descobriu, vamos dizer, a vacina, o remédio, não é? Então, desde aquele momento já se tinha a ideia, a lógica. Então, se é algo que não é visível, se é algo que é difícil de se entender, que é difícil da gente saber quando está acontecendo, então a melhor forma é investir na prevenção. É investir num programa que ajude crianças e adolescentes a não se colocar na posição de possíveis alvos ou possíveis autores e possíveis espectadores. Então, o que faz a ciência? A ciência entende as características de um autor, de um alvo, de um espectador, para pensar como é que eles pensam, por que eles agem assim, como é que eles sentem, por que eles agem assim. E aí, então, a gente trabalha exatamente esses pensamentos e sentimentos para que eles, então, consigam não serem futuros alvos e não serem futuros autores, e quando forem espectadores de um tipo desse de violência, eles não sejam nem indiferentes e nem não se indignem, né? E não sejam pessoas que apáticos a essa situação. Entre essas vias extraprocessuais são projetos que passaram a ser criados e desenvolvidos a partir aqui da vara pelos nossos colegas do setor técnico, psicólogos e assistentes sociais, que vão até as escolas com os voluntários, e aqui a vara da infância ela depende dos voluntários. Nós temos algo em torno, aproximado, de 70 voluntários envolvendo alunos das faculdades de psicologia, serviço social, direito, medicina, pedagogia. Então, essa turminha vem para cá, compõe os projetos e aí vão até as escolas para fazer, por exemplo, atendimentos psicológicos permanentes, todos supervisionados, evidentemente, né, por psicólogos, né? Projetos pedagógicos, segundo tempo. Nós temos muitos casos, né, não um enxame de casos, mas uma quantidade significante de adolescentes que têm, principalmente na rede pública, que têm dificuldade com ler e escrever, que alguns têm vergonha disso. Então, nós precisamos, às vezes, encontrar esse problema e tentar ajudar as escolas com o segundo tempo. Nós temos pedagogas que se voluntariaram aqui e estão nos ajudando nisso, e que dão suporte para esses meninos, né? Então, há um conjunto de tarefas extraprocessuais que a gente faz para tentar atender as escolas. É claro que é muito difícil. Só escolas estaduais, nós temos 49 na comarca, né? E hoje nós estamos atendendo permanentemente 5, né? Então é difícil atender todos, né? Mas a gente tenta atender da melhor forma possível esses projetos extraprocessuais. Então, um dos programas que a gente propõe, especialmente que hoje é padrão ouro, considerado, enfim, o programa mais importante no mundo para cuidado dessa temática do bullying, é o programa de treinamento em habilidades sociais. As habilidades sociais consistem, então, em você ajudar os adolescentes a desenvolver capacidades de se relacionar de forma assertiva, conseguindo negar pedidos, né, de uma forma respeitosa, se comunicar de uma forma mais harmoniosa e respeitosa também, conseguir fazer pedidos sem passar uma postura de desafio, de hostilidade, né? E especialmente também manter a possibilidade de se relacionar de uma forma mais amigável, né? Então, essa é o trabalho. Quando a gente vai defender essa cultura do diálogo, muitas vezes é entendido equivocadamente como se fosse tudo permitido, um ambiente permissivo. Não é isso, né? É um ambiente que tem uma estrutura em que as regras são importantes, né? Mas que a expressão desses alunos e mesmo desses funcionários e professores
são levadas em conta para melhora, né? Assim, algo que é importante é a cultura do diálogo não é uma isenção de responsabilização. Então é diferente quando a gente vai falar de punição, né, que tem a ver com um sofrimento, uma expiação, mas um ambiente justo, né, que a gente vai defender, vai usar estratégias, vai usar, assim, trabalhar com os professores, formação também, para que eles entendam a diferença entre um ambiente punitivo e um ambiente restaurativo em que há necessidade de responsabilização, né? Então, assim, por que muitas vezes isso foi ficando equivocado? Porque essa palavra de diálogo, resolver pelo diálogo, se ela não bem trabalhada, ela pode permear um ambiente de injustiça ou de insegurança, né? Então tem a forma também de ser trabalhado, né? Então eu ouvir o que o outro fez, valorizar o sentimento dele, o que ele estava pensando, o que ele poderia fazer numa nova situação, não o isenta necessariamente de o responsabilizar também para ver o que ele pode fazer naquele momento para melhorar o que foi causado pelas ações dele. Entre as atividades que a gente propõe, né, uma delas é especialmente o plantão psicológico em todas as escolas que a gente atua. Hoje a gente está atuando em 5 escolas aqui estaduais de São José do Rio Preto. Esse plantão psicológico é um plantão de acolhimento, né, especialmente para situações de urgência, para que esse adolescente vítima de bullying ou vítima de alguma situação hostil dentro da escola ou em sofrimento emocional, ele possa ser atendido mais rapidamente, né? A partir desse atendimento, ele vai ser encaminhado para os serviços que a gente tem aqui em São José do Rio Preto, serviços de saúde, CAPs, né? A gente já teve atendimentos de muita urgência, onde foi necessário encaminhamento, inclusive, para o Hospital Bezerra de Menezes, né? Para situações especialmente de meninos que tentaram autoextermínio, né? As questões de suicídio, né? Essa é uma proposta mais emergencial, paliativa, mas em termos preventivos, né, a nossa proposta é no sentido de levar, por exemplo, a biblioterapia, que é o trabalho de levar literatura para que os alunos possam, a partir de algumas obras importantes, trabalhar questões emocionais. A biblioterapia é um trabalho que a gente realiza tanto com livros ou textos, por exemplo, crônicas, poemas, etc., para poder trabalhar um aspecto mais emocional. Então, a gente pode tanto fazer a leitura de um livro, quanto como eu faço, textos mais curtos, para assim poder trabalhar em cima de um tema ou os temas que aparecerem durante essa leitura. Normalmente a gente lê em conjunto, às vezes dividindo, por exemplo, os parágrafos quando são textos maiores e também quando alguns alunos têm mais dificuldade em relação a alguma palavra ou outra. Então é legal essa leitura em grupo, porque todo mundo vai se ajudando e também para tirar dúvidas, caso eles não conheçam, né, as palavras ou se percam. Então a leitura normalmente é feita em conjunto ou elegemos uma pessoa, aquele dia em específico, para poder ler quando o texto é menor ou quando tem falas de personagens. Então eles interagem bastante, principalmente quando existe 1, 2, 3 personagens que eles podem se dividir para poder fazer essa leitura. Para nós conseguirmos um trabalho consolidado e sério, tem que ser com toda a equipe. Claro que pode ser com aprofundamentos diferentes, mas que aquele professor ele tem que identificar e, na verdade, barrar quando ele ouve um sentimento de injustiça, né? O que acontece? Que é documentado também pelas pesquisas. Quando o conflito é entre professor e aluno, né, acaba tendo uma intervenção maior pelas instituições, não por todas, né? Mas eu digo assim, de maneira geral, como sistema. E quando é conflito entre pares, muitas vezes o professor, como ele tem que dar andamento à aula, ou ele acredita pela concepção dele que isso não faz parte dele, ele acaba não intervindo de forma mais eficaz, pontual, né? Então, essa formação com os professores é justamente para dar subsídios para eles, para que eles consigam identificar e entender o quanto é importante eles barrarem também essas situações, né? Então eu digo que é um trabalho de teia invisível,
mas que essa teia, quanto mais emaranhada ela estiver com todas essas ações, mais forte a gente vai ter essa sustentação para que a gente consiga um ambiente saudável, né? A constituição de programas anti-bullying no Brasil, eles não são só de programas de prevenção, mas eles também são de programas de intervenção. E programas de intervenção significa também olhar para o que a literatura já entendeu, que desde a década de 80 a gente já tem, que há alguém que vê. Não, quem vê não são os adultos, mas os pares veem. Então, se são os pares que veem, então os programas que são melhores formas de intervenção são com pares. E é por isso que nós temos, então, indicadores e ótimos indicadores de que quem pode intervir são pares. Por isso, as ferramentas dos sistemas de apoio entre iguais, que precisam ser implementadas nas escolas como aqueles alunos que vão saber detectar e vão poder intervir quando nós tivermos problemas como este. Um sistema de apoio entre pares, ele vai funcionar como algo a ajudar nessa tarefa, tanto de prevenir como intervir nas situações de bullying quando elas acontecerem, para o diagnóstico, para a contenção, para atender ao enfrentamento dessas questões, não é? Para que a gente possa dar aos autores de bullying, aos espectadores de bullying e aos alvos de bullying o cuidado, a proteção e o encaminhamento dos próprios pares para aquilo que a escola ou os seus agentes ou os seus professores não veem. Não é? E principalmente porque ações principalmente de prevenção, elas não são eficazes quando pensadas pelos professores em termos de o que de fato são demandas dos próprios alunos. E os sistemas de apoio, eles são pensados, inclusive, para organizar quais são as necessidades dos próprios alunos, ou seja, os alunos enxergam com muito mais clareza quais são as necessidades que os alunos têm e quais são os problemas que esses alunos têm. Então, que tipo de dificuldades mais as nossas turmas, os nossos colegas estão sentindo na escola quando nós pensamos nas questões de convivência? E eles têm muito mais clareza, inclusive, para pensar em quais são os espaços ou os caminhos que eles podem chegar para poder ajudar. O que eles não têm, e aí é a nossa parte, é a instrumentalização, é o tipo de linguagem, é o tipo de intervenção ao conflito, se eles vão fazer uma conciliação e quais são os passos dessa conciliação, se eles farão uma mediação ou quais são os passos dessa mediação, se eles fazem um afastamento, se eles precisam se afastar do conflito, se eles se aproximam, ou seja, esses passos, essas condutas, isso somos nós que vamos instrumentalizá-los, mas o olhar para quais são os problemas que eles têm muito mais, vamos até utilizando uma linguagem própria deles, tem muito mais sacada do que nós,
não é? Do que nós que não participamos das mesmas redes sociais, não participamos das mesmas festas de aniversário, não participamos dos recreios e não vivenciamos as mesmas experiências juvenis, as mesmas angústias, as mesmas faltas de sentido, ou os mesmos sentidos ou perspectivas de vida deste momento pós-moderno em que eles vivem. Procurei porque havia uma preocupação muito grande com a convivência, né? Por exemplo, a imensa maioria das ocorrências que a gente atendia com famílias, né, e entre os próprios alunos, eram ocorrências ligadas a conflitos, né? Conflitos às vezes próprios da convivência, mas conflitos exagerados ligados justamente a isso, a preconceito, né, a uma certa exclusão, uma certa visão do mundo supremacista, ou seja, eu sou mais do que você, né? Então, isso preocupava muito a gente, né? Certo? E a gente via que, às vezes, o discurso, né, do adulto era um pouco inócuo isso aí, né? Porque, sabe, você chamava o aluno, você corrigia, você procurava que ele se reconciliasse com outro aluno, né? Que ele restabelecesse a relação e tal, e volta e meia voltava a acontecer, né? Então, a gente percebeu que o que seria eficaz é que o próprio aluno se envolvesse nessa melhoria da convivência. Por quê? Porque, às vezes, o adolescente, quando é chamado a atenção pelo adulto, ele, como tem medo do teu poder, do que você pode fazer com ele, ele vai mudar, mas por temor, mas não por convicção, né? Então, quando vem de um par, de alguém que tem a mesma idade, a gente chegou ao convencimento que seria muito mais eficaz. O aluno está dentro da sala de aula, então, estando dentro da sala de aula, ele apreende os ocorridos ali de uma maneira muito mais profunda e muito mais imediata do que a gente que também estamos, né? Estamos por perto, estamos no entorno, mas não estamos lá dentro. Então, o chão de fábrica ali, né, que é o ambiente, o habitat do aluno, que é a sala de aula, é o lugar onde se fomenta, né? Então, o aluno estando lá, ele tanto pode nos acionar, quanto pode ajudar, quanto ele corre, ele tem pernas, né, elementos para correr e ajudar de uma forma mais rápida que a gente. E as pesquisas recentes associam muito o bullying a uma sensação de pertencimento ou não ao grupo e ao sofrimento. Em relação a isso, o pertencimento ele é muito mais percebido pelo aluno, pelo olhar do próprio colega. Então, quando a gente tem equipes, alunos que são treinados, que têm uma formação para agir de uma maneira consciente diante de alguém que pode estar em sofrimento ou se sentindo excluído, a gente tem muito mais resultados, porque o olhar de pertencimento ele é muito mais efetivo quando eu estou diante de um igual a mim, do que diante de um professor, de um adulto. Quantificar, é difícil quantificar, né? Mas o ambiente na escola, ele é melhor, né? O ambiente é melhor porque em todos os aspectos, até não só no bullying, na questão do sofrimento. Por exemplo, o pessoal da equipe de ajuda, por exemplo, perceber que um aluno está sofrendo, né? Que, por exemplo, um aluno está se autolesionando, né? E o que falávamos antes, não para lidar, mas comunicar a orientação educacional ou comunicar ao tutor. Para quê? Para que a gente tenha um olhar sobre esse aluno, porque isso eles já sabem que isso é uma consequência, né, de outra coisa que eles também não sabem o que é, que ninguém sabe, né? Mas é uma consequência e que faz com que a gente precise prestar atenção porque esse aluno está com algum tipo de sofrimento, né? E então essa melhoria do clima escolar, essa é evidente, né? Agora, é difícil medir, continua havendo casos de bullying na escola, né? Continua havendo exclusão, certo? Né? Alunos que se sentem excluídos, né? Mas assim, não há uma omissão, né? Certo? Não há uma indiferença, ao contrário, é uma preocupação com isso aí, né? E dos próprios alunos, né? Certo?
não assim, como dizendo, bom, esse é um problema seu, não, esse é um problema nosso. O que eu posso fazer? Às vezes não posso fazer nada, mas só escutar ou prestar atenção no outro, né? Já ele vai ver que pelo menos ele não é invisível, né? E isso, e levar para orientação, olha, estou percebendo que na minha sala o fulano mudou, alguma coisa está acontecendo com ele, ninguém quer fazer trabalho com ele, sabe? Esse prestar atenção aos sinais que eu te falava antes, que às vezes o professor não vê, porque ele entra e sai da sala, né? E o colega está convivendo o tempo inteiro, e aí ele vê coisas que a gente não vê, e ele serve de alerta para a gente poder ajudar, poder se aproximar desse aluno, né? Eu acho que é um grupo muito importante, que ajuda muito a sala, né? Eu vejo que desde que começou tem uma melhora na questão de ajudar a sala. Melhor em que sentido, Guilherme? Como que era antes e como ficou depois? Por que Assim, as pessoas, às vezes, para falar para o professor, tô com um problema com alguma coisa, eu vou falar com o professor. Às vezes o professor não consegue falar agora, não tem intimidade com o professor. E aí você, por exemplo, com um amigo, eu acho, pelo menos, que quando você tem um problema, você costuma dividir com alguém. E eu acho que é muito mais fácil você falar para um amigo seu do que para o seu professor. A gente percebe as pessoas no corredor, na sala, e, tipo, às vezes elas podem procurar a gente para saber, para elas contarem o que elas estão sentindo e se elas precisarem de ajuda. No treinamento a gente aprende a abordar a pessoa, como que a gente vai fazer, casos que tem que intervir mesmo. Os princípios, você não pode julgar a pessoa, porque acaba dificultando você ajudar. Eu acho essa pessoa chata. Se ela é chata, eu não vou ajudar. Eu acho que a gente também aprende as etapas. Porque, por exemplo, a gente vai lá, ajuda uma pessoa. E aí, se a gente, tipo, sempre fica ajudando ela em cima dela, a pessoa, ela vai, tipo, depender da gente pra tudo. E isso é ruim, porque conforme ela vai crescendo também, ela tem que aprender a lidar com os próprios problemas. A gente pode ajudar ela e falar como ela tem que lidar com isso, mas a gente não pode fazer tudo por essa pessoa. A sala é uma microcomunidade. A escola é uma microcomunidade, uma microsociedade, né? Então, nós temos que olhar para isso também. Então, quando a gente começa a pensar num trabalho entre bullying, no projeto anti-bullying, nós temos que pensar, além do fato em si do bullying, mas como são constituídas as relações interpessoais na escola, desde a gestão do funcionário, dos docentes, do aluno e na relação família-escola também. Não é um trabalho da noite para o dia, né? É um trabalho que vai se consolidando e nessa apropriação dos funcionários, dos docentes, da gestão dos alunos, nessa cultura escolar, né? Que defende o respeito, a justiça, esses valores, né? Toda ação tem que ter uma restauração, né, da situação original, né? Tem que buscar coletivamente como reparar aquilo que aconteceu. Isso demora, isso tem um tempo, tem gente que se recusa a entrar nessa reflexão, aluno que não quer saber, porque é isso, ele também foi sempre educado apenas na repressão, né? Então, é difícil. Às vezes os pais também acham que isso aí não funciona. Muitos pais chegam na gente, muitos não, alguns pais chegam na gente e falam assim, mas o que vai acontecer com o fulano que fez isso com meu filho? Né? A pergunta sempre é essa, né? O que vai acontecer com ele? Né? Aquela justiça meio vingativa, diríamos, né? E aí você vai falar que você está explicar o trabalho que você está fazendo em cima do projeto educativo da escola e tem gente que não concorda e você tem que explicar para o pessoal, o senhor escolheu esta escola porque esta escola primeiramente vai trabalhar com o diálogo, né? Se não conseguir com o diálogo, vai ter que usar outros instrumentos que estão previstos no regimento. Mas primeiro vai ter que trabalhar com o diálogo, com a escuta, né? Tem pai que chega e fala assim para você, eu não permito que você faça a careação com meu filho.
Gente, como que eu vou saber o que aconteceu, o que moveu cada um que fez, que entrou num conflito, se eu não ouço? Como que eu vou saber se alguém foi provocado, se sentiu raiva, se sentiu vergonha, se se sentiu humilhado, né? Ou, né? Eu tenho que ouvi-los. Não, mas eu proíbo que se faça a cariação. Então, claro, são minorias, mas dificulta um pouco você trabalhar nessa linha aí diferente. Mas eu acho que nós adultos, de uma forma geral, as escolas, as autoridades, repito, em primeiro lugar, a gente tem que dar força para as escolas, a gente tem que ter um discurso de força, de injetar autoridade nesse sentido, de mostrar a importância, né, para as crianças e os adolescentes, que é a escola, a força da escola, e não se deixar abater ou levar ou amainar nossa vontade, nosso desejo, porque tem alguns que não querem seguir, né, ainda que sejam adultos, pais, né, não tem cabimento. Vou falar de duas necessidades para a gente pensar, três necessidades, na verdade, para a gente pensar como é que a gente trabalha as questões de bullying na escola. A primeira delas é uma dimensão institucional, que a gente até já falou, por exemplo, implementando propostas, por exemplo, como sistemas de apoio entre iguais, como as equipes de ajuda, que são uma proposta de sistema de apoio entre iguais. Isso tem que ser uma dimensão institucional, ou seja, a escola precisa pensar como um todo, não é um professor que pensa, mas é a escola que se organiza para isso. A segunda dimensão é essa que você está falando, que é uma dimensão curricular. Eu preciso de uma disciplina que possa discutir dilemas atuais. E essas questões socioemocionais, elas precisam estar presentes também, então, dentro desse currículo. Agora, a terceira dimensão é uma dimensão relacional. E essa dimensão relacional significa as ações que vão acontecer na escola, as ações que vão acontecer, ou as situações de bullying ou de violência, ou de quaisquer outras situações que aconteçam, elas não vão acontecer só nessa aula. Elas vão acontecer no recreio, elas vão acontecer em casa, e elas vão acontecer na rede social, e elas vão, mesmo que eu proíba o celular na escola, que está para agora aparecer uma nova lei, né? Elas vão continuar acontecendo e vão eclodir na escola. Mas a escola não é a sociedade. Na sociedade, a regra está posta, na sociedade é direito de quem se sentiu violentado exigir o direito à defesa e o direito à retratação, o direito a ser considerado um ato infracional. Na escola, a natureza da escola é formativa. A natureza da escola é outra. Então, e isso não quer dizer que a escola não faz nada. E isso não quer dizer que a escola passa a mão na cabeça do autor de bullying. Mas isso quer dizer que a intervenção na escola, ela é sustentada por esse triângulo autor, vítima e espectador. Mas ela é sustentada na ciência e ela vai pensar o que falta para o autor. Falta sensibilidade moral, falta se colocar no lugar do outro. O que falta para a vítima? Falta empoderamento, falta expressão de sentimentos, falta reconhecimento de sentimentos dela, falta fortalecimento da sua autoproteção. O que falta para o espectador? Falta indignação, falta instrumentos para poder se empoderar também para defender a vítima. Então, sabendo o que é isso, sabendo então o que cada um falta, é isso que a escola vai ter que proporcionar para cada um. Então, a sanção para cada um desses, a intervenção vai ter que ser de uma natureza formativa, ou seja, o autor de bullying vai ter que, entre aspas, pagar com formação. Ele vai ter que pagar reparando os seus erros,
com quem de direito, mas aprendendo o que a reconhecer os sentimentos do outro, a se colocar no lugar do outro, a reconhecer as falhas que ele tem. Então, aí tem todo um jeito de fazer isso que o professor vai ter que aprender.